Boa noite a todos. Estamos aqui para conversar com o doutor André Marsiglia, advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e também autor do livro Censura por Toda Parte, onde ele conta os bastidores jurídicos do inquérito das fake news. Vamos nessa, só aguardar a entrada dele. Eu sou Luan Esperandil, diretor de operações do Ranking dos Políticos, e hoje, além de falarmos sobre momentos-chave e recentes sobre a defesa da liberdade de expressão no Brasil, a gente vai falar também sobre as reações do Legislativo. Ontem tivemos o avanço de 4 propostas legislativas que prometem um maior reequilíbrio entre os poderes, mas que foram apelidadas também de PECs anti-STF. Então, vamos conversar sobre isso com o doutor André Marsiglia. Olá. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo e contigo. Boa noite. Prazer estar aqui. Tudo maravilha. Contigo. Pelo menos enquanto a gente pode falar, tá tudo certo. Exatamente. Doutor André Marsiglia é advogado, especialista em liberdade de expressão e é autor do muito bom e recém-lançado livro Censura por Toda Parte, em que ele traz muito dos bastidores jurídicos do inquérito das fake news e fala também sobre essa onda repressora que tem assolado o Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre os momentos-chave e principalmente da atualidade sobre a liberdade de expressão, tudo que está relacionado ao STF, e também vamos falar sobre as reações legislativas a isso. Ontem na CCJ tivemos o avanço de 2 propostas de emenda à Constituição e também 2 projetos de lei, justamente como uma reação a esse desequilíbrio entre os poderes. Então, doutor André, eu queria, para começar, até para que a nossa audiência possa conhecê-lo melhor, que você trouxesse um pouco sobre a que se refere o seu livro e até um pouco da sua trajetória mesmo, que acabou ensejando, dando origem para você falar do que escrever esse livro. Olha, na verdade esse livro Censura por Toda Parte, ele é um livro de experiências jurídicas. Na verdade não é um livro jurídico daqueles livros chatos, né? Aquele manual de advogado. É um diário de bordo de casos de censura que eu, nesses 25 anos de advocacia, experienciei. E, sobretudo, no caso dos inquéritos das fake news, que eu fui o primeiro advogado, inclusive, dos inquéritos das fake news, quando a revista Cruzoé, em 2018, foi censurada pelo STF. Muita gente, já faz tanto tempo, né, Luan? A gente está falando aqui de 2018, são 6 anos, muita gente nem se lembra, não se lembra nem às vezes da revista Cruzoé, o que aconteceu, como é que foi. E essa era uma revista que tinha acabado de ser lançada no mundo digital, né? E ela fez uma capa dizendo o amigo do amigo de meu pai, e essa capa se referia ao ministro Toffoli. À época ele não era ministro quando isso era... A capa não dizia respeito ao ministro, mas quando ele era AGU. E essa capa foi entendida como uma fake news. E ali começa o inquérito das fake news, em abril de 2019, quando a revista é censurada. No início do governo Bolsonaro. Então a revista fica uma semana censurada, depois descobrem que o documento que tinha baseado a revista era uma delação de um dos da família Odebrecht, e esse documento, então, é revelado, é mostrado, eles descobrem que o documento é verdadeiro e tem de revogar a censura. Mas a revista nunca mais saiu do inquérito, seus jornalistas ainda pertencem ao inquérito, eles até hoje estão lá, e depois disso foi só uma escalada cada vez maior de censura no país, né? Veja só, o inquérito das fake news nasce com uma fake news que não era fake news. Por aí você já vê o que vinha pela frente. Até hoje, inclusive, os pedidos para que a revista saísse não foram acolhidos. No meio do caminho, a gente ficava recebendo
decisões por WhatsApp, não tivemos acesso à íntegra do inquérito, tudo isso que hoje, ainda hoje, os advogados reclamam, advogados dos presos do dia 8, advogados de outras pessoas relacionadas aos inquéritos, tudo isso que eles hoje reclamam já existia lá em 2019. Eu digo que quando eu cheguei era tudo mato. Depois eles foram aprimorando o inquérito, inicialmente era um inquérito, depois foram 9, hoje são 9 inquéritos, mas o modus operandi era o mesmo, sempre foi o mesmo, que é esse de dar pouco acesso a tudo e de julgar de uma forma subjetiva as pessoas que estão envolvidas no inquérito. O livro, eu estou até com ele aqui, é esse, chama Censura por Toda Parte, e conta diversos casos de censura. Esse é o principal, mas outros tantos que nesses 25 anos eu, ao lado de jornalistas e veículos de comunicação, sobretudo, atuei. Perfeito, doutor André. Uma das grandes questões relacionadas à liberdade de expressão recente foi esse bloqueio do X, esses 38 dias que a rede social ficou fora do ar. A gente tem aí 22 milhões de brasileiros que usam todos os meses essa rede. E, bom, a gente teve o retorno do X, mas, simbolicamente, né, a gente recebeu muitos comentários falando que a decisão de bloqueio do X foi correta e que essa decisão não teria ocorrido se tivessem sido cumprido as leis brasileiras, né? Como que você enxerga essa argumentação? Até que ponto a decisão ela fez sentido? Até que ponto ela fazia sentido, mas foi desproporcional? Como você tem enxergado ela? Esse é um ponto importante, no seguinte sentido. As pessoas que defendem a censura ao X, elas sempre se baseiam nesse argumento, né? Ontem, agora, na volta do X, também, de novo, os mesmos de sempre falando a mesma coisa, que quer ficar no Brasil, cumpra a lei. Bom, o problema é que a lei, o que é a lei, depende de uma interpretação. E essa interpretação depende de juízes. E a interpretação do juiz não necessariamente é correta. Então, o que significa cumprir a lei, às vezes, é algo abusivo. O que significa cumprir a lei, às vezes, é até mesmo ilegal. Então, veja, as pessoas, por exemplo, censura. Nenhuma censura acontece com o juiz, uma censura judicial, não acontece com o juiz escrevendo assim: eu vim aqui te censurar, esteja censurado, né? Esteja censurado, como as pessoas falam, esteja preso. Não existe isso. Sempre, quando uma censura judicial é feita, ela é feita a partir de uma interpretação da lei. Ou seja, quando um juiz censura alguém, sempre ele antes diz, cumpra a lei. Só que cumpra uma lei que é só para você e para os outros não. Só que ele diz, cumpra uma lei, mas de uma forma desproporcional. Só que ele diz, cumpra uma lei, mas eu estou interpretando a lei de uma forma errada. E é isso que aconteceu nesse caso do X. Por isso que é censura, mesmo que estivesse por trás de uma lei. Então, por exemplo, vamos a alguns episódios para a gente detalhar isso melhor. Todo mundo precisa receber uma intimação para cumprir a lei. Agora, a intimação vem de uma forma irregular, por meio de uma rede social, e não por meio de uma oficial de justiça. Bom, eu estou querendo que a pessoa cumpra a lei, mas eu estou interpretando a lei de uma forma errada. Não é assim que se intima uma pessoa. Outra coisa, eu chego e digo para a representante do X o seguinte: se você não cumprir a minha determinação judicial, você vai ser presa, ou você pode ser presa. Bom, nós temos, por exemplo, um artigo no nosso Código de Processo Civil, que é o 774, inciso 4º, que diz assim: só é crime de desobediência, que resulta aí sim em prisão, se não houver uma sanção menos branda. Existe uma sanção menos branda que prisão? Existe. Qual? Multa. Ah, mas ele não pagou a multa. Multa de novo. Ah, mas ele não pagou de novo. Multa mais. E é assim que é com todo mundo. Ah, mas ainda assim ele não cumpre. Bom, mas se alguém não cumpre uma decisão de uma forma, você vai fazer o quê? Você vai lá e dar uma marretada na cabeça dele? Você vai continuar usando a lei. Aí o STF diz, não, se você não pagar a multa, eu vou te prender.
Bom, mas onde que isso está na lei? Isso não está em lugar nenhum. Então, como é que eu cumpro a lei dessa maneira? Como é que eu cumpro a lei se o STF interpreta a lei de uma forma que não está na lei, de uma forma que não necessariamente está na jurisprudência, que não está obedecendo aos critérios que os demais juízes obedecem? Então, o problema de cumprir a lei é que a lei ela não é algo óbvio, objetivo. A lei ela sempre é mais abstrata. E cumprir a lei significa, portanto, estar debaixo da interpretação de um juiz. Se essa interpretação não dialoga com a lei, ou é subjetiva, ou não dialoga com a jurisprudência, cumprir a lei, às vezes, é uma ilegalidade. Então, a decisão, por exemplo, a respeito do X, de suspender o X, imagina só, e ainda impor uma multa de 50 mil a usuários que não são nem parte do processo, isso é obviamente desproporcional e ilegal. Como é que eu posso punir um usuário num processo que ele nem é parte? Então, é a mesma coisa de você estar passando na rua, tem, sei lá, uma hamburgueria está brigando com a hamburgueria da frente da rua, uma brigando com a outra, você passa no meio, pede sanduíche de uma, e é preso, porque você não sabe que tem uma decisão judicial de uma em relação a outra, que não faz sentido. Você não pode ser punido pela briga entre Musk e STF se você não é parte do processo. Então, tudo isso não tem nada a ver com cumprir a lei. Tem a ver com uma interpretação do STF que não dialoga com a lei. Então, se não dialoga com a lei, não dá para cumprir a lei, porque é o que está sendo exigido ou entendido como cumprimento da lei é irregular. Mas as pessoas simplificam muito e dizem cumpra a lei, cumpra a soberania, como se fosse algo corriqueiro, banal, ou como se a briga fosse entre uma empresa estrangeira, opressora, e o nosso país que precisa resistir a isso. Isso é tolice. As pessoas que dizem isso estão erradas e essa é uma visão tacanha da questão. A questão é muito maior. A questão é que nós temos no Brasil cada vez mais uma visão sobre liberdade de expressão restritiva, uma visão de que a liberdade de expressão ela é um perigo nas redes sociais. Então, se ela é um perigo, ela tem de ser contida sempre que ela não for exercida de determinada forma. E qual é essa determinada forma? Pois é isso que ninguém sabe. E quem vai dizer qual é essa determinada forma? O judiciário ou as nossas autoridades. Então, nós estamos na mão não da lei, mas da interpretação subjetiva das autoridades do que é a liberdade de expressão para poder exercê-la. E a partir do momento em que a liberdade de expressão é um perigo, é vista como nociva, nós, digamos assim, aceitamos que o judiciário faça esse papel. Perfeito. Então, estou entendendo aqui que a interpretação do ministro Alexandre de Moraes, na sua visão, é uma interpretação diferente da própria jurisprudência da Corte em relação a situações similares. Mas aí que fica a pergunta também, mas o descumprimento não foi com base só no fato de não ter mais um representante da empresa no Brasil, e para ela estar atuando no Brasil, ela precisaria de um representante? Não era mais fácil só ter nomeado um representante, e aí, dessa forma, a rede social ela poderia estar permanecendo no ar sem problema nenhum? O problema é que ter um representante significava ele ser preso. Esse foi o receio, na verdade, do X. Né? O representante existia. Retirou-se o representante porque ele foi ameaçado de ser preso. Que partiu daí a questão toda. Então, mas quer dizer, ameaça de prisão veio decorrente do quê? Qual fato que fez com que o STF virasse e ameaçasse de prisão o representante do X? O fato dele não estar, do Musk não estar cumprindo as multas. Né? Então, assim, o que acontece nesse percurso? Né? O Musk, isso a gente descobriu por conta das mensagens vazadas também pela Folha de São Paulo. Então, o início da briga entre Musk e STF começou no momento em que o STF começou a exigir que alguns perfis fossem derrubados ou conteúdos fossem excluídos por mensagens. Então, enfim, saía do STF ou do TSE um alerta ou qualquer coisa do gênero dizendo, olha, esses perfis aqui precisam sair.
O que o Musk, ou ser derrubados, o que o Musk respondeu é: não, eu derrubo se tiver uma ordem judicial, como exige a nossa legislação brasileira. Se vocês sinalizarem algum conteúdo como problemático, eu coloco nas notas da comunidade. Acho correto, é isso mesmo que tem que ser feito. Se um conteúdo é sinalizado como problemático, notas da comunidade. Se há uma ordem judicial, aí derruba. E ainda E é o que assim, determina o artigo 19 do Marco Civil da Internet. exatamente, que é o que determina o artigo 19 do Marco Civil. Não pode se excluir nada das redes sociais se não tiver uma decisão judicial prévia. E ainda assim, entendo eu que bloquear perfil é censura prévia. Porque quando você bloqueia um perfil, você não está punindo o que aconteceu, você está punindo o futuro. Quer dizer, você está prevendo que a pessoa vai cometer Não no é, futuro um crime. vamos supor, no caso, cometeu-se uma ilegalidade em determinado conteúdo, né? E aí você não está retirando só o conteúdo, você tá, ao retirar o perfil do ar, você está silenciando essa pessoa e punindo ela, censurando ela previamente, no caso. É isso. Você está impedindo que ela se manifeste no futuro. Só que quem disse que no futuro ela vai cometer de novo um ilícito? Então, aí você fala, mas quando você prende uma pessoa, você também impede que ela de ir e vir. Então, aí as pessoas fazem essa correlação. Não, essa correlação é errada, porque mesmo uma pessoa presa, ela pode se manifestar, ela pode dar entrevistas, ela pode enviar cartas. Então, a liberdade de expressão, ela não é restrita sequer para presos, condenados e encarcerados. Imagina para Uhum. pessoas soltas. Como é que você pode banir a pessoa e pedir que ela se manifeste no futuro? Isso é censura. Mas tudo bem, nem vamos considerar isso. Mas o STF, desculpa cortar, mas o STF ele tem feito decisões justamente proibindo pessoas que respondem a processos, ações penais, inquéritos, de dar entrevistas sobre isso. Um dos exemplos é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está impedido de dar entrevistas sobre o processo que ele responde. Então, o STF ele fez uma decisão restringindo a liberdade de expressão nesse sentido. Faz sentido, pelo que você está falando? Não, né? Não, não faz. O próprio agora, o Felipe Martins, também foi impedido de dar uma entrevista à Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi impedida de fazer entrevista com ele. Mas a gente, se você for buscar aí no Google, você vai encontrar pessoas que cometeram crimes dando entrevistas, presos, né, para programas investigativos, etc, etc. Quem nunca viu esses programas? Então, uma pessoa solta não pode falar, mas uma pessoa presa por crimes horríveis aí pode. Então, é um contrassenso. É nesse sentido que eu estou dizendo. Aí como é que você pode, então, dizer cumpra a lei, se a lei é interpretada a cada hora de uma forma? A gente olha, por exemplo, para situações do dia a dia da liberdade de expressão e a gente encontra essas contradições, né? Você tem, por exemplo, determinados políticos chamam o outro de xingamento e aí é liberdade de expressão. Aí o outro, não, aí é proibido. Essas contradições, elas não são boas, elas são ruins. Essas contradições mostram que não é simplesmente cumprir a lei. A gente está num terreno da subjetividade. E é disso que eu acho que o X se ressentiu. E é isso que as pessoas dizem, não, é só cumprir a lei. Não, não é só cumprir a lei. A nossa lei, hoje, e a nossa Constituição, sobretudo em relação à liberdade de expressão, é confusa, sem critério e deixa margem à subjetividade. E o fato é que se a gente cumprir, então, tudo o que nos disserem para cumprir, significa que nós vamos estar submetidos não ao império da lei, mas ao império da interpretação dos juízes, ao império de homens, ao império das pessoas. E isso é ruim, a gente tem de estar submetido à lei, sobretudo em relação à liberdade de expressão, que é irmanada à democracia, né? Não tem como você exercer a democracia sem uma liberdade de expressão livre. Perfeito. Existe uma certa conveniência e, de fato, é muito confuso algumas decisões no STF, né? Vale lembrar que, inclusive, nas eleições de 2018, também a Folha de São Paulo foi impedida de realizar uma entrevista com o ex-presidente Lula, né? Que, na época, estava condenado, e também houve essa restrição, né? Então, assim, o inquérito das fake news no início de 2019 foi um marco, mas o Supremo já vinha uma escalada em relação à liberdade de expressão um pouco antes disso também, né?
Mas nesse caso é um bom exemplo. Esse caso, inclusive, que o Lula, quando estava preso, ele não pôde dar uma entrevista até a própria Folha de São Paulo, e depois o próprio STF entendeu, reverteu, revogou essa decisão, entendendo que aquilo seria censura. Então, a gente, nesse sentido, quer dizer, como é que a gente pode entender agora que é só cumprir a lei se, por exemplo, em relação ao Felipe Martins, o STF entende, não pode dar entrevista para a Folha. Mas o Lula, que estava preso em 2018, pode, e o próprio STF disse que isso é censura. Como você consegue conciliar isso tudo e falar, cumpra a lei que vai estar tudo certo com você? Não é bem assim. É confuso, Infelizmente, né? não É é bem assim. confuso. É Eu confuso e confesso que nas aulas de direito constitucional, quando eu cursei lá na Federal do Espírito Santo, fazia um pouco mais de sentido. é, e além de confuso, a ausência de um critério mais fixo, ou um critério mais sólido, mais robusto a respeito do que pode ou não pode, não, impõe que todos nós fiquemos com medo de falar. Então, isso acarreta para as pessoas o que eu chamo de autocensura. A autocensura é o medo de falar, o receio de falar justamente pela falta de critério. Esse, Lu, é a pior decorrência de qualquer movimento censório no país. A autocensura é o pior legado de qualquer período, porque aquilo fica em você. Eu me lembro que uma vez um documentário, assisti um documentário sobre um soviético, e ele dizia isso. Eu herdei da época da União Soviética o medo de falar, a Uhum. autocensura. Bom, esse é um legado. A União Soviética acaba, mas ele permanece com a censura dentro dele. Isso é Sim. muito ruim. Como é que a gente vive num país democrático dessa forma? É. Eu lembro até quando você mora em determinada região do Brasil e você vai para alguma outra região mais segura ou até outro país, e aí você tem medo de andar à noite pela rua, né? Porque você não está acostumado com isso, né? A sua anedota lembra isso também, de qualquer pessoa que já experimentou viajar para lugares um pouco mais civilizados e seguros sente isso, né? Inclusive, muito interessante essa questão da autocensura, porque em maio deste ano nós tivemos um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas que apontou que 6 em cada 10 brasileiros têm medo do que falar nas redes sociais, né? Justamente a gente percebe essa escalada, algo que não naturalmente não ocorria 10, 15 anos atrás aqui no Brasil, quando a gente falava de redes sociais, quando as redes já eram populares, né? E se você perguntar, não sei se a pesquisa chegou a isso, mas se você perguntar para as pessoas, tá bom, mas o seu medo é de falar o quê? A pessoa não sabe, provavelmente não sabe, justamente por isso, por faltarem critérios. Então, se a pessoa não sabe o que não pode falar, qual é a sua tendência? Não falar nada, né? Esse é o grande ponto. Perfeito. E ainda sobre essa questão do bloqueio e da suspensão do X, eu queria que você explorasse um pouco sobre os riscos do STF ter aberto esse precedente, né, para fazer cumprir uma decisão judicial da parte deles. O que isso indica para o futuro, né? Porque algumas pessoas já têm questionado, né, se nas próximas eleições o X vai ser suspenso novamente, ou se na próxima, até até quando a rede social ela vai estar no ar, né? Porque agora a qualquer momento ela pode ser retirada, não só o X, mas qualquer outra rede social também, né? Quais os riscos que você enxerga desse precedente que foi aberto pelo STF? Eu acho um precedente perigosíssimo. Veja, quando houve a suspensão do X, nós temos, inclusive hoje, ainda está em trâmite, duas ADPFs questionando a suspensão do X. Uma da OAB e outra do Partido Uhum. Novo. A do Partido Novo, inclusive, eu assino com os advogados do partido, essa ADPF. E o que a gente diz ali nessa ADPF? Que o X ele é uma empresa privada, mas com relevância pública. E esse é um ponto essencial. Então, quando você, por exemplo, fecha, vamos lá, sei lá, empresa, qualquer empresa,
né? Quem que fica prejudicado? Fica prejudicado o dono da empresa. Quando você fecha o X, quem que se prejudica? Nós todos. 22 milhões de usuários e a liberdade de expressão que circula através da plataforma e dentro da plataforma é que fica prejudicado. Hoje você tem, por exemplo, a imprensa que bateu palma para a suspensão do X, ou parte da imprensa que bateu palma, deu 2, 3 dias eles voltaram atrás. Saiu uma nota da NJ, que é uma associação dos jornais, dizendo que isso atrapalhava o trabalho. É lógico que atrapalha o trabalho do jornalismo. Sabe por quê? Porque Para a hoje 80, divulgação do trabalho deles. lógico, 80, 85% da audiência dos veículos tradicionais circula dentro do X. Ninguém entra hoje na internet e digita www e o jornal que lê. Você vai para o X e no X descobre a notícia, clica e assim por diante. Então, as pessoas trabalham lá dentro, são todos advogados, médicos, jornalistas, têm a sua relevância a partir do X. Então, é uma ferramenta de relevância pública. Quando você pune, você não está punindo só o X ou o seu dono ou as suas finanças. Você pune todos nós que não temos nada a ver com isso. Do mesmo jeito que você pune todo mundo quando você fecha uma praça pública. Quando você fecha uma praça pública, vamos pensar assim, que a praça tivesse dono, você não pune só o dono, você pune todo mundo que usa a praça. É esse o ponto. Uma decisão dessa, ela é desproporcional, ela é desarrazoada, porque ela atinge gente que não tem nada a ver com a história, que somos nós, os usuários. Aí alguém vai me dizer, mas então o que o juiz deve fazer numa situação dessa? Bom, isso não é um problema nosso, e nem meu. O juiz, ele está lá justamente para descobrir um jeito de resolver a De situação sem ter atrapalhar. efetividade na decisão judicial da forma menos traumática possível, né? Lógico, a decisão precisa ter efetividade, mas a efetividade não pode ser mais importante do que a vida dos outros. Quer dizer, eu para dar efetividade, porque assim, se para dar efetividade numa decisão judicial eu posso punir todo mundo que está em volta, vamos fazer um raciocínio aqui, seria mais ou menos, ou tão incauto quanto, um policial sair à rua e porque ele precisa prender um bandido, ele sai atirando para todo quanto é lado. Perfeito. Mas eu estou aqui. Bom, aí alguém vai dizer, poxa, mas não tem um outro jeito melhor de você chegar no bandido? Bom, é a mesma coisa, não tem um jeito melhor de você dar efetividade à sua decisão? Como isso vai ser feito? Isso é um problema do juiz. Esse é o trabalho dele, não nosso. E a gente não pode ser prejudicado porque ele resolve, então, fazer o seu trabalho atirando em todo mundo. Todos nós fomos prejudicados. Essa é uma decisão desproporcional e, por isso, censória. Perfeito. Tem um brocado latino que a tradução seria algo como faça-se justiça, ainda que assim pereça o mundo, né? Que acaba resumindo aquele conceito de deontologia, né? Que é tão apregoado dentro do direito. Mas a grande questão dessa frase é que ela é bastante inconsequente, né? Se eu vou fazer uma decisão judicial e essa decisão judicial para ela ter efetividade, vai se destruir o mundo, então quem vai usufruir dessa decisão judicial se já não existe mais mundo para isso? Né? De que serve essa justiça? Então, é preciso que exista proporcionalidade e que se pense nas consequências das decisões judiciais, né? E foi exatamente o que parece ter faltado em toda essa novela e envolvendo o bloqueio do X. Tem um brocado também que diz assim, que é muito pior você cometer uma injustiça do que várias justiças, né? Então, se você tem de optar para cometer um ato, para fazer um ato de justiça, você concorda ou topa ou aceita muitas outras injustiças, a sua decisão está errada, né? Por que isso? Eu não posso, por exemplo, achar que eu estou dirigindo bem na rua. Vamos fazer uma analogia aqui. Tem muita gente que fala assim, meu pai sempre disse isso, quando alguém diz, eu dirijo muito bem, nunca bati o carro. Agora, a pergunta certa é, não batendo o carro, você já causou algum acidente? Porque às vezes, ao não bater o carro, você causou um monte de acidentes. Né? Não bater o carro não significa que você dirige bem, ou de forma adequada, ou de forma prudente.
Então, dirigir bem é não cometer nenhum acidente, mas também não permitir que à sua volta ocorram acidentes. Então, se você, para cometer uma justiça, você comete milhões de injustiças, você é injusto ao cometer a justiça. E o Rui Barbosa, já que a gente está em brocardos e tal, ele tem uma frase que eu acho ótima, que ele diz o seguinte: quanto maior o crime, mais prudente deve ser a decisão do juiz. Porque é isso, é isso. A reação do Estado a uma ilegalidade, pegando esse caso do X, a reação do Estado a uma ilegalidade, ela precisa ser muito mais sábia do que o próprio X. Se o X comete um ilícito, bom, eu como juiz preciso ser sábio o suficiente para lidar com essa grande questão. Se eu sair na mesma proporção, duelando de igual para igual com o X, eu vou agir de forma errada. Até porque o Musk, ele pode fazer o que ele quiser, porque a empresa é dele. O nosso Estado é nosso. Então, os juízes agem em nosso nome, em nome do interesse coletivo. Então, se o Musk vai jogar fora a empresa dele, o problema é dele. Mas se nós estamos reagindo de uma forma absolutamente desproporcional, de uma forma agressiva, bom, isso nos diz respeito. Nós precisamos gerenciar isso, né? Um Estado que topa uma briga de espada com um empresário, me parece que isso está equivocado. Perfeito. Fora a imagem que isso pode gerar para o mundo, né? Na Não só questão da. imagem, inclusive do ponto de vista econômico. No Senado Federal fez-se uma sessão sobre os impactos da suspensão do X, e a leitura era de que em 3, 4 anos de suspensão nós teríamos um prejuízo de 28 bilhões, uma coisa assim. Quer dizer, é isso, porque lá é uma ferramenta de trabalho. Tem gente que tem campanha publicitária lá dentro, tem gente que tem seus negócios, tem gente que tem hospitais, enfim, Gente que imprensa. investiu muito tempo, recurso, dinheiro para crescer na plataforma, né? E Sem às vezes a dúvida. principal plataforma dela é justamente aquela rede social. Inclusive, isso também é uma das muitas polêmicas que nós temos dentro do inquérito das fake news, que foi a suspensão de perfis nas redes sociais, não só do Twitter, né, mas de todas elas, de alguns influenciadores, e sendo que aquilo ali, né, aquela ferramenta é a ferramenta de trabalho deles, né? No processo civil, a gente tem algumas vedações, por exemplo, você confiscar ou você penhorar determinado ferramenta de trabalho, como, por exemplo, o carro que é utilizado por um trabalhador como van escolar, por exemplo, e é dali que ele tira o sustento dela. Mas o mesmo parece, os tribunais não entendem que as redes sociais também acabam representando uma ferramenta de trabalho de uma população muito grande já, né? Que são os influenciadores digitais. Sem dúvida alguma. E isso é um problema, eu acho que esse é o grande ponto, inclusive internacional, porque o mundo inteiro está olhando para nós, não por uma questão de liberdade de expressão, mas porque a liberdade de expressão, quando ela é maltratada, ou quando ela é tratada de forma restritiva, ou quando o país ele dialoga com a censura, isso tem impactos econômicos na liberdade econômica, isso tem impactos econômicos na livre iniciativa. Um exemplo prático dessa história toda: quando, por exemplo, a Starlink foi multada, a Starlink não pertence ao grupo econômico do X. Eles têm sócios em comum. Ter sócio em comum é uma coisa, ser um grupo econômico é outra completamente diferente. Quando você Exato. multa a Starlink, qual o recado que você dá para o investidor estrangeiro? O recado é assim: tome cuidado se você vai investir no Brasil, porque o cara tem uma empresa lá fora e ele vira sócio de alguém aqui, bom, talvez vocês tenham a sua empresa lá fora atingida. Então, o recado é perigoso, as Para pessoas esse ficam tipo de receosas. decisão, teria que se comprovar que existe um conluio entre as empresas, né, para cometimento de fraude ou para desrespeitar a efetividade de uma decisão judicial, o que não se verificou nesse caso, né? Uma outra questão também que muita gente apontou uma possível contradição na decisão de não tem representante do X no Brasil,
mas a Starlink tem representante, ela foi considerada parte do mesmo grupo econômico. Então, como que as duas decisões estão juntas, né? Ou é uma ou é outra, né? Acaba sendo contraditório também, né, doutor André? Não, se a Starlink pode responder, veja, vamos lá, né? Se o X saiu do ar porque não estava pagando as multas, e se o X saiu do ar porque não tinha representante, tá bom, vamos lá, ok. Mas, e aí a Starlink responde pelas multas do X e a Starlink tem um representante. Bom, se a Starlink pode responder pelas multas do X e tem um representante, então por que o X saiu do ar? Era só Exatamente. usar, então, a Starlink. Ah, mas a Starlink não pode ser usada. Bom, então ela não pode pagar as multas. Se ela pode pagar as multas, não tem por que o X sair do ar. Então, você percebe que a gente está num terreno, repito o que a gente falou no início, que não é de cumprir a lei, é de cumprir algo que está numa subjetividade da interpretação judicial. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco da reação do Legislativo brasileiro, porque ontem nós tivemos algumas votações na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Em fevereiro desse ano, o Ranking dos Políticos fez uma pesquisa parlamentar apontando que 8 em cada 10 parlamentares acreditavam que o STF invadia as competências do Legislativo. E muita gente, quando nós soltamos esse estudo, foi divulgado em primeira mão na CNN naquela oportunidade, muita gente questionou, pô, mas se os parlamentares estão se sentindo tão ameaçados as prerrogativas deles, por que ninguém faz nada, né? E nós tivemos o avanço ontem em uma sessão que durou mais de 8 horas, presidida pela deputada Carol de Tone, e votou e avançou 4 propostas que limitam as decisões monocráticas do STF, e de tribunais superiores, então não só o STF, mas, por exemplo, o STJ também. Nós tivemos 2 PECs, uma delas é a PEC 8, foi relatada pelo deputado Marcel Van Hatten. A outra foi a PEC 28, de 2024, relatada pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Inclusive, na live que nós tivemos na semana passada, ele trouxe a sua visão sobre essa PEC, mas, para resumir muito, as duas limitam as possibilidades de decisão monocrática dos juízes, dos tribunais superiores, ou seja, aquela decisão que é de um único juiz e que muitas vezes suspendia liminarmente a determinada lei que foi aprovada pelo Congresso, ou um decreto presidencial, enfim. Ela possibilita, no caso da PEC 8 de 2021, ela possibilita até que haja essa decisão monocrática, mas tem que ser comprovado que seja um caso de urgência, dano irreparável, e mesmo assim a decisão monocrática ela não vai poder ficar sem julgamento dos demais ministros por mais de 30 dias, né? E isso é bastante importante, porque nós temos diversos casos de legislações que a constitucionalidade daquela lei que foi aprovada pelo Congresso foi questionada. Liminarmente, esse dispositivo não passou a vigorar e demorou décadas para nós termos esse tipo de julgamento, né? Um dos exemplos, inclusive, foi da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na pandemia, o Supremo acabou, logo após o fim da pandemia, acabou julgando um dos dispositivos que demorou mais de 20 anos para ter uma solução, né? E, enfim. E nós tivemos também outros 2 projetos de lei. Um é o 4754, que foi relatado pelo deputado Alfredo Gaspar, e o outro é o 658, relatado pelo deputado Gilson Marques, e ambos ampliaram os crimes de responsabilidade dos ministros dos tribunais superiores e também facilitaram a tramitação do processo de impeachment deles. E essas votações elas têm sido apontadas ali como uma reação do legislativo a esses abusos cometidos pelo judiciário, essa força que o STJ e o STF acabaram assumindo esse protagonismo na política nacional.
Doutor André, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão se essas PECs e esses projetos de lei, se de fato eles ajudam no reequilíbrio entre os poderes, ou se tem dispositivos dentro deles que, na verdade, se propõem como solução, mas, na verdade, nada vai acontecer se eles acabarem sendo promulgados. Eu queria a sua visão sobre esses projetos e essa reação do Legislativo. Olha, essa PEC 28, inclusive, a convite do deputado Luiz Felipe Orleans, inclusive, analisei essa PEC quando ele estava com ela, e eu até mencionei, eu acho que ali havia a PEC é constitucional, mas ela tem algumas questões que poderiam, talvez, ser, ou que poderão ser melhoradas no texto da redação para não haver uma discussão, um debate futuro, né? Então, por Ou exemplo, seja, de mesmo ser uma emenda constitucional, nós temos o questionamento se não está sendo ferida uma determinada cláusula pétrea, né, que não poderia ser alterada. Inclusive, esse foi um questionamento de uma das pessoas que está acompanhando a nossa live, o Fernando Nogueira, né? Se alguma dessas propostas que foi votada ontem, se elas têm algum termo de legalidade, que depois o próprio Supremo pode julgar que elas são inconstitucionais e, portanto, elas não vão vigorar. não, elas não são inconstitucionais, mas elas podem ser questionadas na sua constitucionalidade alguns pontos que eu acho que podem ser ajustados justamente para não dar margem a isso. Se hoje essas PECs todas estivessem na minha mão e me perguntassem, isso daqui é constitucional? Eu diria, sim, isso é constitucional. Mas, se me perguntassem também, pode dar problema em alguma coisa? Eu diria sim. E essas coisas podem ser ajustadas para não dar problema, para não dar margem a esses questionamentos que a gente sabe que vão ser feitos pelo STF. Né? Por exemplo, Por exemplo, coisas assim como na PEC fala sobre inovação legislativa. Então, quando houver inovação legislativa do Supremo, o parlamento pode brecar. Ok, isso é algo bem objetivo. Que isso? Subiu bom, um. Sub... eu não sei. Eu também não fiz nada aqui. Não sei se eu falei alguma coisa, mas Falou enfim. alguma coisa, Não sei alguém se é, pode não ter gostado. não sei se é digno de comemoração o que eu disse, mas enfim, acho que não. Mas quando a gente, quando a gente então, vamos lá. É possível você pensar que é bem objetivo o fato de não se inovar legislativamente. Mas tem alguns outros pontos que estão assim, quando houver avanço na jurisdição, enfim, algo que já é mais subjetivo e que pode ficar, pela subjetividade, dar margem a um questionamento. Ou, por exemplo, quando vai se levar a decisão monocrática para o plenário. Termos como imediatamente ou coisa assim dão margem mas quando que é isso? Porque pode ser que imediatamente não signifique que um ministro vai colocar na gaveta e falar assim, tá bom, imediatamente para mim é um ano. Então, talvez colocar isso em dias, ou em meses, ou em semanas, algo mais concreto, coisas assim, que eu acho que podem ainda esses textos, estou falando dessas PECs todas de uma forma geral, não exatamente dessa 28, estou dizendo que eu analisei essa 28, mas as outras todas têm esses conteúdos que podem ser melhor ajustados para não sofrerem no questionamento. Mas elas são constitucionais, e elas são constitucionais na premissa delas. Essa história de vício de origem, de que o legislativo não poderia fazer isso é uma Poderia nem se interpretação. discutir, né? Isso, olha, Inclusive, a própria, uma ministra do STF, a Carmen Lúcia, declarou, mas é óbvio que o legislativo pode e deve discutir prerrogativas dos tribunais superiores, né? E isso virou manchete, né? Algo que é óbvio, mas por ter vindo de um membro do Supremo reconhecendo a legitimidade, né? Inclusive, hoje tivemos a reação também do presidente Roberto Barroso, criticando essa iniciativa do Legislativo, né, André? a Constituição
salvo engano, no artigo 42 ou 49, alguma coisa assim, ela inclusive garante ou exige que o parlamentar ele preserve a sua competência. E como é que você preserva a sua competência se tem um outro poder que está avançando na sua competência? Barrando esse avanço. Como é que se barra o avanço? Com a PEC. Então, não tem nada ali que atinja a cláusula pétrea. Ao contrário, se tem alguém ali reduzindo a cláusula pétrea, é o Supremo. Porque, por exemplo, liberdade de expressão. O que está na nossa Constituição? E é a cláusula pétrea. Que a única coisa a ser vedada é o anonimato. Hoje, o próprio STF entende que se você faz discurso de ódio, é vedado. Se você faz fake news, desinformação, tem um monte de coisa. Nada disso está na Constituição. Então, o STF também está reduzindo na sua interpretação a Constituição. É claro que isso não faz sentido. Não há nenhuma inconstitucionalidade no Legislativo fazer o seu trabalho, que é garantir a sua competência, que é barrar o avanço dos demais poderes, trazendo para a baila o princípio mais básico de qualquer democracia, que é o de freios e contrapesos, que é você permitir um reequilíbrio. Inclusive a imprensa tem dito, eu me manifestei até nesse sentido, STF, né? não tem nada de ante nada, é de reequilíbrio. Como é possível alguém hoje olhar para o Brasil e acreditar que não existe um desequilíbrio entre os poderes? O equilíbrio é democrático, o desequilíbrio é antidemocrático. Quer dizer, é uma perversão interpretativa se nós não acreditarmos que o legislativo possa fazer isso. E pior, se nós acreditarmos que o legislativo não pode fazer PEC, se nós acreditarmos que o legislativo precisa de autorização do Supremo para fazer PEC, quer dizer, o legislativo já não pode falar porque a imunidade parlamentar foi reduzida a pó. O legislativo também, se não puder fazer PEC ou não puder fazer PL, projeto de lei, etc., então para que serve o legislativo? A gente cria uma situação intolerável em que o Supremo, apenas ele pode dizer sobre tudo. Mas isso daí soou para o Supremo como um ataque. Bom, isso daí, como vai soar para o Supremo, pouco importa. Da mesma forma que pouco importa como soou para o Legislativo, ou como soa para o Legislativo, as decisões do STF. Quando tem uma decisão do STF, não vem ninguém do Legislativo dizer que eles não podem fazer isso. Eles podem não gostar, mas dizer que eles não podem fazer isso? Agora, como é que vem o Supremo, então, dizer que eles não podem fazer isso, ou dizer, não, se vocês fizerem, eu vou julgar inconstitucional? Isso é constrangedor democraticamente. Perfeito. A gente vai aqui avançando para o fim, doutor André, mas já que você estava trazendo aqui alguns dispositivos das PECs que talvez pudessem ser aprimorados, um deles aqui é do PL 658 de 2022, que ele coloca que qualquer denúncia de ministro do STF, né, de crime, de responsabilidade, teria que ser votado pela casa em 15 dias. Mas, assim, acaba sendo um pouco temerário também, porque tem que ser uma coisa nem lá nem cá, né? Imagina, o presidente do Senado, desde que assumiu o Rodrigo Pacheco, ele está aí há 3 anos e meio no mandato dele, nas presidências das casas, né? Ele está no segundo mandato nessa situação, e, bom, ele já recebeu mais de 60 pedidos de impeachment. Então, se cada denúncia tiver que ser julgada em 15 dias, simplesmente a casa não vota mais nada, né? Vai votar só isso. Então a gente tem ali também, mesmo que eventualmente a ideia de reequilíbrio entre os poderes seja plausível, não significa que o texto não possa ser ainda aprimorado ao longo da sua tramitação, né? Mas também, por outro lado, ele recebeu 60 porque ele não colocou nenhuma para frente, né? Então, ele vai recebendo outras. Então, agora, isso é verdade. É totalmente legítimo que haja. Muita gente fala assim: mas o legislativo está agindo em retaliação, está agindo como uma reação. E daí? Não tem nenhum problema em agir em retaliação ou em reação. É natural. Política se faz também dessa forma. A política se faz de acordo com a oportunidade do momento. Esse é o momento. Eles se sentiram atingidos, estão reagindo. Tudo bem. Agora, o trabalho técnico do texto é que não pode ser reativo. Porque senão aquele texto é para ficar para sempre. Aquele texto é para ficar para momentos em que não sejam de reação. Então, é preciso ter uma tranquilidade redacional
para que aquilo que vai para o texto não possa ser inaplicável. Porque se você também faz uma lei ou uma norma, ou enfim, o que quer que seja inaplicável, você motiva o juiz a pegar aquilo e ignorar. Maravilha. Doutor André, muito obrigado pela presença, pelo trabalho. Eu gostaria de deixar esse espaço para suas considerações finais. Olha, Luan, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, do Ranking dos Políticos, e um admirador também do seu trabalho. E acho muito importante que nós tenhamos a sociedade, né, de uma forma geral, faça isso, faça a sua parte, que é fiscalizar e monitorar os governos, os nossos ministros, os nossos juízes, as nossas leis, enfim, de alguma forma, o mundo político, para que a gente tenha um debate cada vez mais qualificado, um debate público qualificado. Que isso é, sem dúvida, relevante para que a gente também não fique caindo em narrativas ou em politizações meramente também subjetivas a respeito da realidade política do país. Perfeito, doutor André. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Continuem nos seguindo e nos acompanhando nas redes sociais do Ranking dos Políticos. E até a próxima. Boa noite a todos.